Nós retornamos com o Agrofag e o assunto que nós vamos conversar agora é bem importante, é sobre o mapeamento para correção de solo. E para a gente conversar sobre isso e entender um pouco mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o Helmut Bleil, que é o gerente da Fazenda Escola. Seja bem-vindo, Helmut. Bom dia. Bom dia. E também o professor Elton Rosa, do curso de Agronomia do Centro Fag. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Tonela, professor Celso. Então, sinto muito grato em participar então aqui do programa, né? Falar de um assunto tão atual aí nos dias de hoje. É isso mesmo. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, um pouquinho antes a gente vai assistir uma reportagem que a nossa equipe produziu sobre o mapeamento para correção de solo. Vamos conferir? Esse é o período ideal para quem procura realizar a correção do solo. Por isso, não é à toa que esse espaço está assim, sem lavoura. A pausa com as plantações foi necessária para realizar o trabalho que é tão importante quanto ter uma boa semente ou um bom fertilizante. Sempre o início desse trabalho tem que ser feito conforme a área está aqui, né? A nossa janela normalmente aqui para a região oeste do Paraná nessa época antecedendo o plantio de trigo, ou posteriormente ao milho safrinha, que vai ser ali em meados de julho ou agosto. Essa é a janela ideal para a gente levantar todas as informações da propriedade e ter um tempo hábil de fazer a correção. Existem inúmeros fatores que influenciam na produtividade. Uma boa correção do solo faz muita diferença, principalmente em casos mais críticos, de baixa fertilidade. Na cultura do trigo, por exemplo, que será plantado nessa área, os ganhos com a produção podem aumentar até 40%. O primeiro processo é o levantamento da fertilidade do solo. Para isso, é preciso coletar amostras do terreno. Esse quadriciclo é equipado com uma broca, com capacidade para perfurar até 40 centímetros da terra. Essa análise deve ser feita para cada hectare que receberá a próxima cultura. Nessa propriedade, o José já tem o resultado. Essa área em questão aqui é uma área que ela tá com uma saturação de bases bem baixa, tá? É uma área que ela está um pouco crítica, pH de solo bem ácido, tem muita presença de alumínio, então alumínio toxidez para a cultura. E então eu vou ter nessa área aqui hoje uma disponibilidade de nutrientes oriunda dos fertilizantes que a gente vai estar utilizando muito baixa. O aproveitamento se torna muito pequeno pela acidez do solo. Então aqui a gente vai ter que fazer todas as correções que estão sendo elaboradas, cálcio, magnésio. Posterior a gente também entrar com outro produto aí com enxofre, tá? Para a gente conseguir neutralizar esse alumínio e também aumentar o perfil de solo. Com os dados coletados, é possível gerar um mapa da propriedade, identificando os pontos onde existe deficiência ou reserva de nutrientes no solo. Com essas informações em mãos, iniciam os trabalhos de correção. Nessa fazenda aqui a gente já fez a correção com calcário dolomítico, para suprir a deficiência de magnésio e suprir em partes a deficiência de cálcio. E também o calcário calcítico para complementar essa deficiência de cálcio. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho antecedendo o plantio de trigo. Tudo é aplicado de forma precisa, sem desperdício. A dose de calcário, por exemplo, é controlada pelo sistema embarcado nesse caminhão. As áreas em vermelho que aparecem no monitor são as mais críticas. Por isso, é onde aumenta a quantidade de aplicação do produto. Todo esse cuidado gera inúmeros benefícios para o produtor. O principal benefício do uso da tecnologia de agricultura de precisão, sem dúvida nenhuma, é manter a homogeneidade da propriedade, da fazenda, e também redução de custo. Então, o primeiro ponto, a redução de custo, está ligada na correção de solo, a diminuição da quantidade de produto já para a correção, e linkado a isso também a redução de custos da implantação das culturas, tendo em vista que a gente consegue, teoricamente, reduzir o custo em fertilizantes. Tá? O uso de fertilizantes é racional, então a gente utiliza a quantidade e a dose que necessita para cada talhão. Então a gente vê aí, essa é uma iniciativa que vem para contribuir com o produtor rural para a correção do solo. A gente vê inúmeros benefícios. O que vocês podem comentar desse início dessa aplicação de um mapeamento como esse? Bom, iniciando a conversa, né? Falando assim como responsável pela área e como produtor também, que eu adoto essa tecnologia há mais tempo,
essa área foi adquirida recentemente, é uma área que nós não conhecemos, a gente nunca tivemos um contato com produtividades dessa área. Então, o primeiro passo é fazer esse trabalho, né? Com esse trabalho, nós fazemos uma espécie de um raio-x do solo para tentarmos, através dessas ferramentas, conseguirmos uma maior quantidade de informações relativas à fertilidade do solo. Esse trabalho de mapeamento, ele possibilita um aumento de produtividade na área, se eu fizer o trabalho bem feito, com as correções da forma como ele falou no vídeo ali, mas também ele serve como uma ferramenta para redução de custos. Ele mencionou ali que a taxa é variável, né? Então, com esse quadriciclo, coletando todas as amostras ali, ele vai gerar um mapa e o caminhão vai trabalhando essas diferenças de quantidades conforme o GPS vai avisando, né, de forma automática, né? Então, aquele tempo, né, que nós utilizávamos, o trado e o balde, né, professor? Nós vivemos essa época, né, professor Celso, que não existia esse tipo de ferramenta, né? Então, o trabalho era uma coleta em todo o talhão, fazíamos existe até hoje essa metodologia, né, para áreas menores, né? No caso, é uma área grande que, hoje em dia, em áreas maiores, é indispensável esse uso de tecnologia, mas no tempo do tradinho ali, manual, caminhando e coletando amostra, nós não tínhamos, assim, estatisticamente, uma amostragem que refletisse realmente o que nós tínhamos ali no solo, né? Nós fazíamos uma média da área toda e aplicávamos uma taxa fixa na área toda. Hoje eu consigo detectar níveis diferentes de fertilidade, necessidades na área, e eu faço uma aplicação diferenciada conforme as necessidades da área. O que eu consigo com isso? Ao longo do tempo, que isso é um trabalho que vai durar anos, né? O primeiro passo é esse, mas daqui 2 ou 3 anos no máximo eu tenho que repetir todo esse mapeamento, ver como que funcionou a minha correção e novamente fazer mais uma aplicação tentando corrigir essas diferenças. E com o tempo o que vai acontecer é que no futuro eu vou ter um solo homogêneo, eu vou ter produtividade uniforme na área, eu vou conseguir atingir picos de produtividade em todo o talhão. E sem utilizar essa ferramenta, eu tenho picos de produtividade em alguns locais e deficiência em outros. E na média geral da área eu vou ter uma produtividade aquém do que eu preciso para manter a minha atividade produtiva, né? Uhum. Então é uma ferramenta viável economicamente, porque esse custo do caminhão, tudo bem, nós contratamos para fazer o mapeamento, tem um custo do quadriciclo, o custo da aplicação. Muitas vezes, todo esse custo é pago só com a economia do insumo que é aplicado. Essas tecnologias, como o Helmut acabou comentando, né, então na verdade não são novas, né, mas hoje em dia elas estão ficando mais acessíveis, né, a todos os produtores. Então a questão da investigação, como foi comentado, né, então a gente pensa que no solo existe uma variabilidade grande de propriedades físicas, químicas, propriedades hídricas, né, também. Né, e no caso, tentar fazer com que essas variabilidades acabem reduzindo ao longo do tempo é muito primordial. Então, por isso, né, como o Helmut acabou comentando também, ao longo do tempo espera-se que essas variabilidades elas acabem diminuindo. Né? Então, se a gente for pensar, o uso racional dos insumos, né, seria um fator bastante importante, principalmente nos momentos hoje em dia, né, dos preços elevados, né, como foi comentado, e também pensar no ambiente, né? Então, claro, menos insumos utilizados, a gente está contribuindo também para a questão ambiental. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para o Helmut. Helmut, a maneira que você explicou aí, só deixando claro para quem está nos acompanhando, antigamente a gente tratava o solo como homogêneo, uma coisa só. E agora não, você está estratificando o solo, né? Para você poder fazer as aplicações naquele lugar mais ruim ou com maior deficiência, aumentar mais o adubo ou o calcário, né? Eu diria assim, você tem um resultado imediato e a longo prazo.
O que você pode dizer, por exemplo, vou ter, por exemplo, na primeira safra já vou ter um retorno, e a longo prazo, como será esse retorno? Nesse caso, ou em qualquer outro caso aí, se a análise está mostrando que está deficiente, isso a pesquisa já de muito tempo dá essa resposta para nós, né? Aplicar o calcário, a correção de saturação de bases, de pH, isso gera uma produtividade imediata, né? E isso é com certeza, né? Vai liberar nutrientes que eu já tenho no solo e vai melhorar a eficiência daquele nutriente que eu estou aplicando durante o plantio. E complementando, né? Nós vimos aqui... Mais equilibrado, né? De forma mais equilibrada e vai gerar no primeiro ano já um retorno e ao longo do tempo também, né? Porque o calcário ele é um investimento, né? Na categoria desse tipo de insumo, ele é considerado um investimento. Ele é pago ao longo dos anos, porque não é só a primeira cultura que vai ter esse benefício, são todas as outras, né? Até a próxima correção, digamos, em 3, 4 anos para frente, né? Então, ele dá um resultado na primeira safra, mas ele tem um efeito a longo prazo também. E na próxima correção, com certeza, não vai ser essa quantidade que nós vamos utilizar, porque é uma quantidade maior nesse início, mas na próxima correção já vai ser uma quantidade bem menor. Então, com certeza viabiliza, né? Mas um outro detalhe interessante também é que hoje nós temos tecnologia já, além de fazer essa aplicação do calcário em taxa variável, as novas máquinas semeadoras que hoje tem no mercado, elas possibilitam eu fazer adubação do plantio em taxa variável. Então, com o mapa de fertilidade que é gerado com esse trabalho, eu tenho os níveis de fósforo, por exemplo, na área. Eu posso passar essa informação para o monitor da minha semeadora, do meu trator que está conduzindo a semeadora, e o sistema vai adubar com taxas diferenciadas conforme esse mapeamento. Então, além do trabalho de correção, eu tenho a possibilidade de utilizar esse mesmo serviço para fazer uma adubação em taxa variável, que é a adubação durante o plantio. E com isso, com certeza, falando hoje nos níveis de preço que nós estamos aí passando de fertilizantes, né, é muito viável, né, porque os fertilizantes subiram demais, né, nesses últimos meses aí, e se eu conseguir economizar sem perder produtividade, é muito interessante, né? Eu acho que aí é um equilíbrio, né, Helmut? Você vai ter um retorno já imediato, porque você está fazendo isso estratificado, né? E ao mesmo tempo, no futuro você está mantendo essa fertilidade, aumentando essa fertilidade do solo, né? Que é o interessante você equilibrar isso daí, né? Mas uma pergunta para o Elton. Elton, tecnologia embarcada, um monte de coisa, os alunos aí ávidos querendo informações, né? Sim. É um campo muito bom para essa turma que está saindo, né? Eu acredito que... Então, aquele aluno que tem aptidão, o que você me diz para esses alunos nessa nova era de produção do agronegócio? Tecnologia 4.0, né? Tecnologia 4.0. É chamativa a coisa, né? Sim, então no caso é sabido já da questão da agricultura digital 4.0, né? Sabemos que a questão de aplicativos de celulares, softwares novos, né? Então a gente sabe que também a questão de sensores no campo, né? Quando falamos também em outros equipamentos que são bastante utilizados são os vantes, né? Que também eles conseguem fazer um monitoramento, né? Utilizando imagens que posteriormente são utilizadas para gerar informações no campo. Então, no caso, os alunos, né, que estão tendenciando então a migrar, né, para esse campo, eu acho que é uma área muito atual, e no caso a gente fala atual e seria o futuro, né? Então, claro que não é fácil, né? A gente sabe que alguns softwares, né, como foi comentado igual ali no vídeo, né? Então, coletar as amostras para posteriormente gerar um mapa, né? Mas até chegar nessa informação final, né, que seria o mapa, alguns procedimentos eles devem ser realizados, né? Então, um dos procedimentos é a interpolação, né? A interpolação vai fazer a estimativa das áreas que nós não coletamos as informações, né, as amostragens, e dentro disso tem algumas técnicas, né, matemáticas que acabam sendo realizadas para que seja feita com maior eficiência.
né? Então, os alunos, né, os acadêmicos, aí, os produtores e profissionais que queiram entrar nessa área têm que pensar bastante em tecnologias, estar ligados à questão de informática, né, que na verdade é o que vai ajudar muito para que tenha sucesso então aí nessa área. É uma área excelente para os acadêmicos que estão saindo, né? Uma área excelente, né? Sim, é muito excelente. Então tem alguns ex-alunos, né, inclusive o José, ele já na graduação ele já acabava trabalhando numa empresa, depois ele, né, acabou ali tendo essa empresa aí, montando, né, essa empresa aí com alguns sócios, né? Então, no caso, ele seguiu o caminho que ele já tinha desde a graduação. Alguns outros alunos já estão fazendo estágios na área, né? Então eles estão inseridos, né? Teve um aluno esses dias aí, o Kevin, né? Que ele fez estágio em uma empresa que trabalha com drones, né? Ele foi depois oficialmente contratado e ele está trabalhando aí nessa área, né, de tecnologia. Então a gente verifica que é uma área que hoje já é bastante buscada, mas daqui dos próximos anos, né, a gente sabe que muitas vagas de emprego vão estar sendo abertas. A gente está vendo aí os benefícios que essas novas tecnologias embarcadas estão trazendo e elas fazem parte, eu acredito, que de um sistema, como a própria empresa CIPA, né, que é Sistema Inteligente de Produção Agrícola mesmo, traz, e eles trouxeram um exemplo do plantio do trigo que vai vir por aí. Esse é um benefício direto para a produtividade agora do trigo que está chegando também? Sim, o objetivo principal agora é tentar corrigir alguma falha, alguma deficiência para o próximo plantio. Agora, como eu falei no início ali, é um trabalho ao longo dos anos que nós vamos construir essa fertilidade, corrigir essas falhas e tal. E assim, isso tudo é agricultura de precisão, mas a agricultura de precisão é muito abrangente, né? Isso é uma etapa, né? A próxima etapa seria, como o professor Elton mencionou, durante a cultura, quando a cultura está num desenvolvimento próximo à floração, que ela mostra todo o potencial já, conforme o índice de verde que ela reflete, esse equipamento que o professor Elton citou, que é o VANT, né? Nós utilizamos mais essa ferramenta depois, é feito um voo na área com esse equipamento e ele gera imagens que vão comprovar ou não essas deficiências. Então, o mapa de solo, e daí eu vou ter um voo mostrando as imagens da cultura. Se a cultura tiver uniforme, a cor dessas imagens vai ser uniforme. Se eu ainda tiver as deficiências, é provável que naqueles pontos não foi corrigida as deficiências. Eu posso ir até o local, coletar mais amostras de solo naquele local, verificar se foi adequada a correção ou não, e eu continuo fazendo esse trabalho, né? Então, é muito interessante porque gera um campo muito vasto, muito, assim, que está, assim, emergente hoje no meio de nós, que é o uso de tecnologia, né? Falar para um aluno de agronomia hoje que ele vai ter que sair caminhando com um balde e um travo na mão para coletar amostra de solo, ele muda de curso. Então, tem várias mostrando esse universo de tecnologias, isso gera um interesse muito grande, né, nessas gerações aí que são muito ligadas à tecnologia, né? E junta assim o que o mercado oferece com a ansiedade que eles têm, né? Então isso cria um potencial de um profissional que pode trazer muito para o meio agrícola, né? Para o agro, né? Porque ele se torna um pesquisador, ele vai buscar, ele descobre coisas que todo dia estão avançando e precisam ser descobertas, né? Que tudo isso foi trabalho de engenheiros agrônomos trabalhando e que foi surgindo todo esse ferramental, né? E nós temos também possibilidade de usar agricultura de precisão depois também nas pulverizações, aplicar produto em taxa variável pulverizando, herbicida, por exemplo, onde tem o mato aplica, onde não tem não aplica. Então é muito vasto esse uso dessa tecnologia, né? Professor Elton, o Helmut já deu uma
uma sintetizada, mas era a sim. pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: quando a gente viu o VT aí, deu a impressão que a agricultura de precisão seria só na parte de solos, né? Sim. Mas é todo um conjunto, né? Desde o plantio. Claro, de nada vai adiantar se a correção foi feita perfeitamente, mas na hora da semeadura não foram levados em considerações alguns aspectos bastante importantes, né, ali de calibração, fatores também de fazer regulagem correta, né, para determinada cultura, a própria velocidade da semeadura, né, que também é um fator bastante importante. Então, claro que se desde o início tudo for feito de uma maneira correta, posteriormente o resultado final, né, essa resposta final ela vai vir, né, ali com o principal resultado então ali da agricultura, que vai ser a colheita. Então de nada adianta a gente falar um monte de coisa aqui, eles usarem um monte de tecnologia, se talvez essa resposta ela não seja a mais condizente, né? Então a gente vê aí que a tecnologia a serviço da produtividade e da eficiência para produzir mais em um mesmo período, em um mesmo espaço, né? E cada vez mais crescendo aí tecnologia e alinhando com o campo. A gente agradece a participação de vocês aqui no Agrofag neste domingo e a gente convida vocês para retornarem mais vezes aqui conosco, né, professor? Correto. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Muito Eu obrigado. agradeço. Da mesma forma eu agradeço.